Porque todo tesouro que existe é meu. Tem lendas de um rei tirano e ele sou eu. O mais forte da Babilônia na guerra se encontra. Tem um arqueiro dominando o campo de batalha. Desses portões saem meus tesouros. Quero riquezas, prata, cobre e ouro. O meu fantasma nobre te destrói. Eu sou o herói dos heróis. A dimensão pessoal de Gilgamesh não tinha céu. Não tinha chão de verdade também. Era um salão dourado suspenso no nada, com colunas que subiam até onde a vista se perdia, tapeçarias caras balançando sem vento, e aquele cheiro discreto de incenso misturado com vinho velho que só lugar de rei tem. No fundo do salão, o trono. E no trono, ele, pernas cruzadas, taça de ouro pendurada nos dedos com um descaso aristocrático, sorrindo de canto como quem assiste a uma novela boa. Na frente do trono, dois moleques. Um deles, de cabelo rosa claro com laços pretos, cintura fina, pose meio descontraída meio impaciente. O outro, prata, olhos amarelos, mais quietinho, mas com cara de quem estava prestes a explodir. Gil, começou Astolfo, esfregando a nuca, a gente precisa conversar. Gilgamesh nem ergueu a taça. Só levantou uma sobrancelha. De novo, confirmou Rimuru, sério, cruzando os braços. Cara, a gente tá treinando que nem condenado. Sem parar. Madrugada, manhã, tarde, noite. E adivinha o que tá acontecendo? Iluminem-me. Astolfo respirou fundo, como quem vai dizer uma verdade dolorosa. A gente tá ficando mais gostoso. Silêncio. Mas do jeito errado, completou Rimuru, com um peso digno de tragédia grega. A gente queria ficar mais masculino, mano. Másculo. Sabe? Tipo, ombro largo, peito estufado, ô meu chapa. A gente tá ficando feminino de um jeito másculo. É uma porra bizarra. Você entende? Eu entendo perfeitamente. Então por que tá rindo? Disparou Astolfo. Gilgamesh tava rindo. Não escondia. Era aquela risada baixa, de quem acha graça da própria criação. Porque vocês são meu entretenimento favorito. A gente é um quê? Rimuru piscou. Detalhe. Gilgamesh levantou a taça, deu um gole, e estalou os dedos. No meio do salão, materializou-se uma roleta gigantesca, dourada, girando devagar, com dezenas de rostos diferentes nas casas. Heróis. Vilões. Anti-heróis. Personagens famosos. Personagens obscuros. Coisas que nenhum dos dois reconheceria nem chutando. Como esse papo já tá ficando entediante, disse o rei dos heróis, esticando o pescoço de um lado pro outro com um estalo, eu vou sortear vocês. Sortear como assim? Astolfo apontou pra roleta, desconfiado. Sortear a aparência de vocês. Nova cara. Novo corpo. Novo nome. Tudo. Os que vocês têm agora já cansaram meus olhos. Rimuru abriu a boca para reclamar, mas Gilgamesh ergueu o dedo. Primeiro azulado. Eu sou prata, na verdade, azulado. Rimuru fechou a boca. Gilgamesh girou a roleta com um peteleco. Ela rodou, rápido demais para acompanhar com os olhos, depois desacelerando aos poucos. Os rostos começaram a se tornar visíveis. Por um milésimo, parou quase em cima de uma casa específica, um cara de uniforme vermelho e azul, máscara cobrindo o rosto, postura jovem e ágil, muito parecido com um certo aracnídeo novaiudquino, e Rimuru chegou a abrir um sorriso esperançoso. A roleta deu mais um tiquinho. E parou na casa do lado. Baphomet. Versão humana. Chamino. Cabelos pretos rebeldes, chifres curvados, olhos vermelhos com pupila branca brilhando, corpo de guerreiro divino demoníaco, pele clara marcada com riscos de luz etérea, expressão afiada e provocadora. Rimuru olhou para a roleta. Olhou para a própria imagem se materializando ao lado dele. Olhou para Gilgamesh. Você tá de brincadeira? Não. Gilgamesh sorriu. E seu nome agora vai ser Kael. Kael. Kael, porque agora era Kael, olhou para baixo. As mãos eram diferentes. Mais firmes. As veias, visíveis.
Os braços tinham peso. Ele passou a mão no rosto e sentiu a mandíbula mais marcada, amassando o rosto mais alta. Levou a mão à cabeça e tocou um dos chifres. Real. Sólido. Quente. Tá, ele murmurou, ainda processando. Tá. Beleza. Beleza. Eu acho. Agora você, Rosinha. Astolfo apontou para si mesmo, ofendido. Rosinha. Rosinha. Eu tenho nome, Gil. Tem. E daqui a pouco vai ter outro. Fica quieto. A roleta girou de novo. Mais rápido dessa vez, como se Gilgamesh tivesse menos paciência. Os rostos foram passando num borrão dourado. Astolfo cruzou os braços e fingiu desinteresse, mas estava espiando de canto. A roleta começou a desacelerar. Por um momento, parou quase numa casa específica. Astolfo arregalou o olho, era um rosto que ele conhecia vagamente, alguém com cara de quem nunca tinha ganhado na vida, e antes que ele pudesse processar o nome, a roleta deu o último tiquinho. E parou. Poseidon. Não o velho barbudo dos livros de mitologia grega. Esse aqui era a versão do Manva, corpo esculpido, peitoral marcado, abdômen recortado, ombros largos, cintura enxuta, cabelo loiro claro com volume caindo elegantemente no rosto, olhos azuis profundos como se tivessem oceano vivo dentro, mandíbula desenhada, traços nobres, expressão de quem nasceu sabendo que era melhor que todo mundo. Astolfo olhou para a própria imagem se materializando. E ficou em silêncio por exatos 2 segundos. Aprovou, Rosinha. Seu nome agora, disse Gilgamesh, ignorando, vai ser Poseidon. Poseidon, porque agora era Poseidon, olhou para Kael. Kael tava com cara de quem ainda não tinha digerido a própria transformação. Poseidon olhou para ele de cima a baixo, encarou o reflexo na superfície polida de uma das colunas do salão, encarou Kael de novo. E sorriu. Ei, marrom bombom. Kael ergueu o olhar bem devagar. Que? Esse personagem aí, Poseidon apontou para Kael com o queixo, é de um Manva muito foda. Depois eu te falo mais. Tu nem sabe quem eu sou agora. Eu sei que combina contigo. Poseidon deu uma volta em torno dele, examinando com cara de crítico de arte. Olha para esse lado. Não, sério. Olha. Combina demais. Kael revirou os olhos. Tu é branco daquele jeito, mano. Aquilo já era estranho antes, agora ficou pior. E começou a rir. Foi uma risada espontânea, de quem realmente achou a situação ridícula. Kael respirou fundo. Sabia o que vinha. Sabia exatamente. Mas mesmo assim falou, mais por costume que por esperança. Ei, pô. Eu sou pardo, caraí. Poseidon parou de rir. Olhou para ele. Devagar. Sai daí, Eclipse. Aí já é sacanagem, se tu é pardo, eu sou o próprio significado de luz branca. Kael abriu a boca para responder, mas não saiu palavra. Só um suspiro derrotado e um sorriso de canto, daqueles que diz ok, essa eu mereci. Do trono, Gilgamesh deu um gole na taça com a calma de quem acompanha o entretenimento desde o primeiro dia. Já que vocês adoram conversar, disse ele, casualmente, eu vou complementar. Os dois viraram a cabeça. Os poderes de vocês vão estar nas versões mais fortes. E, como bônus, vocês também herdam as habilidades das aparências que pegaram. Tudo junto. Tudo no talo. Kael franziu a testa. Espera. Mas eu não sei nem quem é essa porra que eu virei. Como é que eu vou usar as habilidades dele? Poseidon riu de novo. Mais alto agora. Problema teu, marrom bombom. Calma a boca. Sumam, interrompeu Gilgamesh, sem mudar o tom. Os dois. Sumam da minha frente. Tô cansado. Poseidon ergueu um dedo, como criança pedindo licença para falar na sala de aula. Mas o sorriso era de moleque safado. Antes o quê? A gente pode lutar. Kael virou a cabeça lentamente em direção a ele. Lutar, repetiu Poseidon, dando de ombros. Para testar essas coisas novas. Estrear corpo. Os efeitos colaterais a gente resolve depois. E nada de morte permanente, óbvio. Só uma luta de boas. Gilgamesh ergueu uma sobrancelha. Considerou.
Deu um gole na taça. Aceito. E se ajeitou no trono. Pernas cruzadas, taça na mão, cotovelo apoiado no braço dourado do trono, queixo na palma. Postura de quem vai assistir um espetáculo particular. Lutem. A luta aconteceu. Foi longa. Foi violenta. Foi suja em alguns momentos e bonita em outros. Houve gargalhadas no meio do caos, daquelas que só existem entre dois caras que se conhecem há tempo demais para levarem a sério a possibilidade de se odiar. Houve provocação. Houve grito. Houve um pedaço inteiro do salão dourado de Gilgamesh sendo redecorado contra a vontade dele. E Gilgamesh, em vez de reclamar, riu. Riu muito. No final, Poseidon venceu. Não foi limpo. Não foi fácil. Mas venceu. Cael ficou no chão, ofegante, peito subindo e descendo, um dos chifres lascado, olhando pro teto dourado com aquela expressão de quem perdeu, mas não se importou tanto assim. Poseidon, em pé, com o cabelo loiro grudado na testa de suor, soltou um riso curto e estendeu a mão. Cael aceitou. Se levantou. Tu teve sorte. Eu sou sorte, marrom bombom. Vai tomar no, cala a boca, prata. Do trono, Gilgamesh aplaudiu 3 vezes. Lento. Irônico. Satisfeito. Lindo. Lindo demais. Agora saiam. Cael bateu o pó da roupa, deu um último olhar pro salão destruído, e começou a andar em direção à saída. Eu já tô indo, disse ele, com a voz ainda meio rouca da luta. Poseidon não se mexeu. Gil. Eu preciso falar contigo. Cael parou na porta. Olhou para trás. Quer que eu espere? Pode ir. Te encontro depois. Cael deu de ombros, fez aquele aceno preguiçoso de tô fora, e sumiu numa fenda dourada que se abriu sozinha para ele. O salão ficou em silêncio. Só Gilgamesh, no trono. E Poseidon, parado na frente dele. Gilgamesh deixou o silêncio respirar. Tomou outro gole da taça. Esperou. Fala, peixonauta. Poseidon coçou a nuca. A pose de moleque safado tinha sumido. Sobrou um cara incomodado. A adaptação. O que tem ela? Não tá funcionando do jeito certo. Gilgamesh inclinou a cabeça. Curioso. Como assim do jeito certo? Antigamente, começou Poseidon, e a voz dele baixou um tom, como quem tá falando de uma coisa que dói lembrar. Antigamente ela respondia. Eu apanhava de uma coisa uma vez. E na segunda já tinha resposta. Eu encostava no veneno, e o veneno virava combustível. Eu pegava um golpe forte, e na próxima troca eu já tava com o corpo reescrito pra aguentar. Era automática, era predatória, era viva. Eu sentia ela trabalhando enquanto eu lutava, Gil. Como se tivesse alguém dentro de mim refazendo a planta baixa em tempo real. Ele fez uma pausa. Olhou para as próprias mãos. Agora? Gilgamesh não respondeu. Só esperou. Agora ela demora. Trava. Eu apanho da mesma coisa 3, 4 vezes seguidas e ela não responde. Quando responde, vem incompleta. Tipo, cobre metade. Eu sinto que ela tá faminta, mas alguma coisa tá entupida. Como uma torneira boa que tá com cano furado. Ele levantou o olhar. Eu lutei agora com o Cael e tu sabe quantas vezes ela me salvou? Nenhuma. Eu venci no peito mesmo. Na técnica. Mas a adaptação. Silêncio. Gilgamesh ficou parado por um tempo. Tomou um gole longo da taça. Apoiou o queixo na mão. HMM. HMM o quê, Gil? Isso é o nome do meu negócio, cara. Isso é a coisa que me faz ser o que eu sou. Sem ela eu sou só um cara forte com um corpo bonito. Calma, peixonauta. Gilgamesh estalou os dedos. Do nada, literalmente do nada, do meio do ar polido do salão, uma fenda dourada se abriu. Um portal pequeno, contido, ronronando uma luz quente. Por dentro dele dava para ver, por um instante, um cofre antigo cheio de prateleiras. E flutuando em uma dessas prateleiras, sozinho, com luz própria, um orbe. Não era grande. Cabia na palma. Mas pulsava como se tivesse coração. Gilgamesh estendeu o braço, e o orbe veio até a mão dele como cachorro chamado pelo dono.
Ele o segurou entre o polegar e o indicador. Examinou. Sorriu de canto. Vem cá. Poseidon hesitou. Vem cá, eu disse. Poseidon deu 2 passos para frente. Gilgamesh levantou e, com uma calma quase preguiçosa, levou o orbe até o peitoral dele, bem na parte de baixo, na transição com o abdômen superior. Encostou ali. Sem cerimônia. Sem pompa. E empurrou. O orbe não cortou. Não rasgou. Apenas se fundiu, afundou no corpo de Poseidon como se aquele lugar sempre tivesse sido a casa dele, esperando o inquilino chegar. Poseidon prendeu a respiração. Por um segundo, ele não sentiu nada. Por outro segundo, sentiu tudo de uma vez. Foi como se uma represa interna que ele nem sabia que existia tivesse arrebentado. Energia passou pelos braços, pelas pernas, subiu pela espinha, desceu para as pontas dos dedos, voltou para o peito, circulou de novo. Ele sentiu o corpo todo ligado, como se até agora tivesse vivido com uma lâmpada em meia potência, e agora alguém tivesse mexido na fiação. Cada músculo estava acordado. Cada osso estava firme. Cada terminação nervosa estava cantando. E debaixo da pele, no peito, uma luz suave começou a pulsar. Discreta. Constante. Viva. Pronto, disse Gilgamesh, voltando ao trono como se nada demais tivesse acontecido. Eu acho que a tua adaptação volta ao normal em uns 30 dias. Tá entupida, tá quebrada, sei lá. Não me importa o motivo. Vou deixar ela se consertar sozinha. Enquanto isso, a adaptação que tu vai usar é a do orbe. Poseidon ainda olhava para o próprio peito. A luz pulsava de leve embaixo da pele. A do orbe, e acredita, peixonauta. Ela faz coisa que a tua ainda não fazia. Gilgamesh ergueu a taça num brinde silencioso. Considera um upgrade temporário. Quando a tua voltar, tu vai ter os dois trabalhando juntos. Aí sim eu vou rir alto. Poseidon respirou fundo. Soltou o ar devagar. Obrigado, Gil. Não me agradeça ainda. Por quê? Porque eu tenho outra coisa para falar contigo. Poseidon ergueu o olhar. Gilgamesh estava sorrindo de um jeito diferente agora. Não era o sorriso de quem zoa. Era o sorriso de quem planeja. Esses dias estão um tédio, peixonauta. Tédio. Tédio. Eu não tô a fim de criar outro mundo do zero ainda. Dá trabalho, dá preguiça, e francamente, o teu mundo, eu ainda vejo potencial nele. Dá pra mexer. Dá pra corrigir umas coisas. Estabelecer regras novas. Ele cruzou as pernas. Afinal, tu é o protagonista dessa peça de teatro minha. E eu quero variável. Eu quero o cenário mais imprevisível. Então vou aumentar a dificuldade do mundo. Vou liberar para outros seres entrarem mais livremente. Vai ter de tudo. Gente boa, gente ruim, criatura interdimensional pulando de buraco em buraco. Mas isso, claro, vai atrair sanguessuga. Vai atrair renegado. Então, ele fez uma pausa. Tomou um gole. Então vamos provocar outros deuses onipotentes. Como eu. Poseidon ergueu uma sobrancelha. Como assim provocar? Tu vai ser um renegado. Eu vou ser um o quê? Renegado. Livre. Solto. Sem vínculo direto comigo. Tu vai poder ir para qualquer lugar, pisar em qualquer chão, mexer com qualquer um. Não vai estar interligado a mim, não diretamente. Tu vai ser só mais um qualquer perdido no Diosverso. Poseidon piscou. Diosverso? Gilgamesh sorriu como quem ama explicar. O Diosverso é um conceito que descreve uma realidade onde todas as divindades, mitologias e entidades cósmicas de todas as culturas e crenças coexistem no mesmo plano. Mas, peixonauta, escuta bem, não é só um conceito. É a realidade. A real mesmo. E lá ela é tão pouco respeitada, tão zoada pelos próprios habitantes, que a descrição que eu acabei de te dar é uma simplificação ridícula do que ela é de verdade. Poseidon ficou em silêncio, processando. Tu vai ter coisa para fazer. Muita coisa. Gilgamesh inclinou a taça. Que tal a gente pegar as coisas mais importantes de alguns desses deuses? Não há mais importante. Algo importante.
porque não há mais. Simples. Se tu pega o que é mais importante, eles vêm pessoalmente. No mesmo milésimo de nanosegundo em que tu tocar. E aí não tem graça, porque tu é fraco, peixonauta. Tu é muito fraco. Ele sorriu. Mas tem um potencial parecido com o meu. Então eu sei que tu chega. Eu te garanto. Tu vai ficar pelo menos entre os 100 seres mais poderosos do Diosverso. Silêncio. Poseidon não respondeu de cara. Ele olhou para Gilgamesh por um tempo, sem expressão. Depois, devagar, um sorriso começou a se formar no canto da boca. Não era sorriso de quem ouviu uma piada. Era sorriso de quem gostou. Isso, completou Gilgamesh, lendo a cara dele, vai ser maravilhoso de assistir. Poseidon ergueu o queixo. Encarou. Eu prevejo tudo, Gil. A voz dele saiu baixa, calma, completamente diferente do moleque safado que tava ali 5 minutos atrás. Tudo que tu tem, vai ser mel. E a minha era vai começar pouco a pouco. Gilgamesh riu. Riu de verdade. A taça tremeu na mão dele. E Poseidon sumiu. Sem fenda. Sem efeito visual. Só sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. Gilgamesh continuou rindo no trono vazio. Esse moleque, murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. Nem esperou as regras novas. Pelo menos as que eu já pensei. Ele estalou os dedos. Em algum lugar, em algum chão, em algum momento, não dava para dizer onde, porque renegado não tem endereço fixo, um bilhete dourado caiu do nada na frente de Poseidon. Pousou no chão sem fazer barulho. Brilhou de leve. Poseidon agachou. Pegou. Abriu. A letra de Gilgamesh era impecável. Caprichada. Provocadora. Esqueci de te falar, peixonauta. 3 regrinhas novas. Anota aí. 1. Não pode ficar em um emprego por muito tempo. Máximo absoluto, extrapolando, 2 semanas. 2. Não pode pegar empregos chatos. 3. Não pode fazer coisas chatas. Então se liga, é só isso por enquanto. G. Poseidon leu. Releu. Releu mais uma vez. E sorriu. Não foi um sorriso largo. Foi um sorriso pequeno, de canto, daqueles que segundos antes de algo muito grande começar. Ele dobrou o bilhete. Guardou. E a era dele começou. Fim do prólogo. Gilgamesh, ouro e sangue sob o olhar do rei. Gilgamesh, minha vontade é a única lei. Comprei um abismo onde a razão se desfaz. O que você chama